Olá, boa noite. Meu nome é Maísa Ferreira do Nascimento. Estarei apresentando agora meu trabalho de estágio curricular obrigatório. Como apresentação, meu nome, Maísa Ferreira do Nascimento, a disciplina Estágio Curricular Obrigatório 3. Como área de concentração, escolhi História e Epistemologia da Matemática. O tema Educação Brasileira. Como objetivo, temos o fato de identificar o desenvolvimento da educação no Brasil, compreender como foram formuladas as suas principais leis e diretrizes, reconhecer marcos e eventos históricos da educação, compreender a importância da evolução estudantil e identificar quanto a educação está enraizada no poder político. Como fundamentação teórica, temos o fato de que, com a saída dos jesuítas, foi estabelecida no Brasil um novo sistema de educação, imposto pelo governo português, na época do Brasil Império, que com a criação de novas instituições educacionais. Nessas novas instituições educacionais, elas trouxeram um novo currículo baseado na matemática, ciência e filosofia. Após esse período, houve uma revolução, denominada Revolução de 1930, que trouxe para frente do governo brasileiro Getúlio Vargas, que por sua vez, o então governante brasileiro, ele nomeou ministros para ajudarem no seu governo, no qual, em relação aos ministérios da Educação e Cultura, ele destacou-se o advogado e jurista Francisco Luiz da Silva Campos, ou também conhecido como Francisco Campos. Francisco Campos, por sua vez, ou Reforma de Francisco Campos, ele estabeleceu por meio de decretos ali a estruturação do ensino secundário e superior. Foram também formuladas novas diretrizes de âmbitos de organização de ensino secundário por meio do decreto, então, 19.890, que foi estabelecido em 18 de abril de 1930, porém, ele só veio a ser consolidado, implementado mesmo na educação, no ano de 1932, no dia 4 de abril de 1932, por meio de uma indução de um novo decreto, que foi o decreto 21.241, que designava o ensino o ensino da educação secundária, o ensino secundário, a responsabilidade da educação. Como metodologia, temos o trabalho, o estágio foi realizado na instituição de ensino Colégio Estadual Salomão Elias Abdon, também conhecido como SEDESEA, colégio que possui como representante a diretora Eliene Sobrinho Alves Brito e como secretária a senhora Raquel Patrícia da Silva Alves, que por serem campeões do IDEB em 2021, meta no qual a instituição ela tem grande orgulho e faz questão de enfatizar essa nota, ela faz com que tanto os profissionais quanto os alunos, elas busquem cada vez mais a melhoria acadêmica. A metodologia do presente trabalho, ela trabalhou-se de meio explicativo por meio de pesquisas em livros virtuais impressos, sites de estudos acadêmicos como o Google Scholar Cielo, de bibliografias de autores da época e de arquivos acadêmicos voltados a explanar o desenvolvimento da educação brasileira. O artigo apresenta a opinião de grandes nomes da educação da educação e diz leis na quais as raízes brasileiras, da educação brasileira. De modo a apresentar, por meio do trabalho, mostra-se a necessidade de entendimento entre a relação sociedade e educação e os laços que os unem, fazendo-se parte uma da outra. Observa-se que a educação, ela traz a matemática como parte de um contexto, perante o trabalho, ela traz a matemática como parte de um contexto, no qual o principal foco ali vai ser a matemática. Mas eu queria ressaltar que o fato de a matemática, sua história, há muita falta de conhecimento sobre si. Então, ali quando os estudantes perguntam muitas vezes o porquê estudar matemática, seria necessário mostrar a eles toda essa história, toda a necessidade, como ela se desenvolveu,
Então, por isso é um dos principais olhares desse trabalho. Na observação, pode-se observar que a instituição de ensino CESEA, também conhecida como Salomão Williams Abdo, ela atende nos 3 horários do dia, matutino, vespertino e noturno. Elas possuem aulas de 50 minutos, vespertino, noturno 40 minutos, e matutino, vespertino 40 minutos, e noturno também são 50 minutos, eu creio que não coloquei. Elas são compostas por turmas do ensino fundamental, de 6º ao 9º ano, que estudam perante o período vespertino, turmas de 1ª a 3ª série, durante o horário matutino, e de 1ª a 3ª série no horário noturno. Essa escola também, ela possui também mais 2 anexos, além da sede principal, que fica localizada em Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Ela possui mais 2 anexos. O primeiro anexo, ele está localizado em Fazenda Pontezinha. Esse anexo, ele fica a 60 quilômetros da sede, do principal anexo lá em Santo Antônio. Também tem o segundo anexo, que está localizado em Cidade Eclética, a 15 quilômetros da sede. O principal chamariz dessa instituição é o fato dela apresentar uma clientela de maioria de perfil de financeiro baixo, oriundas de zonas de risco, não só no bairro, no caso, bairros pobres, mas também de setores adjacentes, alunos de zona rural e até de ter alunos de outros municípios. Isso faz com que a cultura na escola, a possibilidade de diversos aspectos de cultura, enriquece cada vez mais o dia a dia do colégio, garantindo a socialização e aprendizado dos estudantes. Plano de aula. Como plano de aula, eu apresentei para o primeiro ano B e também para o primeiro ano A função afim. No caso, a fórmula AX mais BX e interpretação de coeficientes. O objetivo era identificar uma função afim, reconhecer as funções afim e o modo no qual se comporta em gráfico, identificar o crescimento e o decrescimento de uma função afim e compreender o esboço gráfico de uma função afim. Como recursos, utilizei o quadro branco, caneta, lápis, borracha e calculadora para os estudantes. Como sequência didática, foi expor os exercícios do anexo acima. No quadro, promover um debate com os estudantes sobre eles e para avaliar o grau de aprendizado dos estudantes mediante o tema. Logo após, uma breve apresentação do conceito de função afim e sobre os recorrentes, crescentes e decrescentes, e finalizar com a resolução dos exercícios. No caso, no anexo não está apresentado aí, apresentei um gráfico onde mostrava uma função afim, o decréscimo e o crescimento de uma reta, também a reta constante, e como se definia coeficiente linear e coeficiente angular. A avaliação ela foi feita por meio, no decorrer da aula, foi observando a aula, a interatividade dos estudantes, mediante o conteúdo qual era exposto e a resolução das atividades finais. Como referências, usei sites como o Brasil Escola para pegar algumas imagens para poder equilibrar, planejamentos de aula de função afim, e também um autor, Carlos José Borges Delgado. Como vivências do estágio, eu pude observar durante esse período de estágio que consegui ver o quanto diferente está a educação na atualidade, tendo em vista que os contextos históricos e a mudança sofrida através do tempo, tendo em vista ali os conceitos históricos, as mudanças sofridas. Sabendo-se que antes era colocada como um instrumento para suprir as necessidades trabalhistas de cada período, assim como as abordagens sofridas por meio de decretos, a educação tornou
a forma que está hoje, sendo utilizada não para formar soldados ou trabalhadores, e sim cidadãos. Porém, pelo que consegue-se observar, após tantos avanços sofridos, um deles, no caso, foi a chegada da informatização em salas de aula, os estudantes voltam novamente a uma regressão nos estudos, tendo como um dos principais fatores a evasão escolar, sendo um dos maiores influenciadores o alcoolismo, o trabalho infantil, embora seja crime, o índice também de gravidez na adolescência, o que faz com que muitas meninas abandonem a escola, os estudos, para se dedicar ao lar. E o desinteresse também das famílias se faz muito presente nas escolas atualmente. Pais que não apoiam os filhos, fazendo com que eles ficam ali, não se sintam acolhidos. Então, isso acarreta um grande peso perante a instituição, porque ela tem que fazer o trabalho de educação e também tem que fazer todo um trabalho de acolhimento com esses estudantes. Como referência, eu escolhi Antônio Alves Medeiros, Antônio Maurício Medeiros Alves, Aurélio Ana Carolina Galotti Aurélio Baruf, Mônica Maria Baruf, Graciela Marcília Forte, Hidalgo, Ana Maria Hidalgo, Santos e Kleber Renan. Eu finalizo aqui minha apresentação. Obrigada, boa noite.